Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, a Tua palavra, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes dela, Senhor. Que o Senhor venha nos visitar, nos restaurar, nos fortalecer a cada um, ó Pai, através da Sua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos hoje estudar a lição de número 2 da nossa nova revista, que vem falando, nos ensinando sobre os dons espirituais e ministeriais. A lição de número 2 é o propósito dos dons espirituais. E o nosso texto áureo diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai também sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. E a verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e no capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. 1 Coríntios 12. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda assim que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Vamos lá, meus irmãos, para a introdução da nossa revista, que diz assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. A nossa introdução já diz o propósito do dom, que este é o tema da nossa lição. Qual é o propósito dos dons ministeriais e espirituais? Então é edificar-nos, unir-nos, né? E edificar a igreja de Cristo, fortalecer a igreja de Cristo. E o nosso primeiro tópico diz assim: os dons não são para elitizar o crente. Subtópico 1, a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Está no livro de Atos, no capítulo 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 7. Então, irmãos, aqui quando Paulo está ensinando sobre os dons, foi numa carta que ele enviou à igreja de Corinto. E estava tendo alguns problemas na igreja de Corinto. Eles eram uma igreja como aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 7, você vai poder ler,
que era uma igreja que não faltava dom nenhum. Era uma igreja que tinha ali a manifestação dos dons do Espírito. Só que estava gerando ali uma divisão. Então havia divisão na igreja, eles não estavam andando, né, condizente com aquilo que eles estavam aprendendo de Cristo. Havia vários problemas ali, né, que estava tendo naquela igreja, porque eles tinham os dons, aquilo que eles estavam recebendo do Espírito, uma forma com que trouxe para eles desunião, que esse não é o propósito dos dons que o Espírito nos dá. O propósito é edificar um ao outro, é fortalecer a igreja. Então, já estava ocorrendo aqui uma situação que Paulo precisava corrigir. Paulo não era o pastor da igreja de Corinto, mas ele era o fundador. E chegou até ele o que estava ocorrendo ali, e ele enviou esta carta de primeira carta aos Coríntios, que a gente tem aqui registrada na palavra de Deus, onde ele vai tratar no capítulo 12 ao 14, o 12 e o 14, sobre os dons. Né? Ele vai explicar para a igreja de Corinto que eles não estavam entendendo o propósito pelo qual o Senhor tinha derramado através do seu Espírito Santo aqueles dons para a igreja. Amém? Então, era uma igreja que estava passando por uma desunião, era uma igreja que estava ali seguindo grupos, né, se dividida em grupos. Ali a igreja dividia, cada um queria seguir um apóstolo, né? Queria seguir Paulo, né, que provavelmente seriam os gentios. Outros ali também se dividiram e queriam seguir Pedro, que era o apóstolo ali dos judeus, que eles se identificavam dessa forma. Outros seguiam Apolo, porque Apolo era um homem poderoso na sua eloquência, na sua explicação, na sua explanação das escrituras, então muitas pessoas o admiravam. E ainda havia um quarto grupo, que era o grupo que era intitulado aqueles que obedeciam só a Jesus. Então, só faziam que para eles, né, no entendimento deles, o que Jesus mandava sobre eles, não obedecendo a liderança. Então, ali, meus irmãos, havia uma divisão muito grande. E aí, Paulo vai ensinar para essa igreja o real propósito, o porquê que eles estavam sendo abençoados, porque receber esse dom é uma graça de Deus, é um favor que a gente não merece também, receber esses dons, mas quando o recebemos, temos que ter uma responsabilidade a respeito de cada um. Né? Nas lições seguintes da nossa revista, vão ser falados os tipos de dons, a classificação dos dons, o que cada um promove, cada um a gente vai estar estudando nas próximas lições. Por isso que eu não vou entrar, meus irmãos, aqui explicar os tipos de dons. Mas na igreja de Corinto, embora nenhum dos dons lhes faltava, como Paulo diz no capítulo 1, ainda trazia para eles divisão, porque eles começaram a se dividir e classificar-se, né? Quem tinha mais dom, quem seguia quem devia seguir quem, e isso não estava agradando nem a Deus, irmãos, primeiramente, e nem a Paulo quando ele soube. Então vamos continuar aqui, subtópico 2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela cidade não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. Nós vemos isso, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 3. Nós vamos ler aqui o que Paulo diz à igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Irmãos, são repreensões
duras que Paulo fez a esta igreja, combatendo este falso ensino. E uma das coisas aqui que nessa lição é um objetivo de ensino dela é nos conscientizar que os dons não são para nos elitizar. E é o que estava acontecendo aqui. Então trazia todo tipo de confusão no meio da igreja, porque os dons não nos tornam espirituais. Então nós precisamos, através da palavra, da aplicação da palavra na nossa vida, é isso que nos faz crescer espiritualmente. Os dons são dádivas do Espírito, né? Que Ele nos dá de acordo com a forma que Ele deseja. Então não adianta eu pedir um dom específico para Deus e ficar querendo só aquele dom, porque Deus ele dá de acordo com o que Ele desejar e de acordo com a sua graça nas nossas vidas. E nós, irmãos, recebemos, temos que receber, porque se Deus deu, é para você usar. Para usar para quê, minha irmã? É para o próximo, é para a edificação da igreja, é para encorajamento, porque cada dom que é dado é específico para uma área na igreja, para assim a igreja de Cristo caminhar nessa terra, irmãos, sendo ensinada, sendo exortada e sendo edificada, que é esse o propósito dos dons. Então Paulo ele é muito incisivo aqui na igreja de Corinto, chamando uma igreja que não faltava nenhum dom de carnal, que precisava voltar aos princípios da palavra e entender que não era para eles estarem tendo esse tipo de confusão dentro da igreja. Eles precisavam voltar, né, ao primeiro amor, vamos colocar assim, voltar aos princípios do que Paulo tinha ensinado para eles. E o terceiro subtópico, dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Pode ser resultado da graça divina não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. É por ela, irmãos, que é derramado sobre nós esses dons. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, que palavra forte, está em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Os irmãos começam a entender aqui de forma mais clara que o dom não é ele que vai dizer se alguém é espiritual ou não, né? O dom é graça. Quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aí nós buscamos, aprendemos que temos que buscar o batismo, recebemos o batismo com o Espírito Santo, somos selados com esse Espírito, com evidência de línguas, de falar variedade de línguas. Então nós somos batizados com esse Espírito e o Espírito Santo que já está habitando em você, ele é que derrama esses dons, é graça de Deus, como nós acabamos de ler, não é mérito próprio. Então eu não posso julgar o irmão que não tem o dom como eu, ou que talvez tenha um dom diferente, eu me achar superior por ter um dom, ou ter um dom que eu acho e classifique maior. Então não é para esse fundamento, irmãos, que o Senhor nos dá, que isso seja tirado do coração, que isso nos seja tirado do coração, porque o Senhor não se agrada, porque Paulo trata a igreja de Corinto com esse tipo de comportamento de carnal, e se nós estamos reproduzindo nos nossos dias esse tipo de comportamento, nós também estamos sendo carnais, e não podemos ser. Nós temos que agir, irmãos, como homens e mulheres espirituais que tiveram um encontro com Jesus, que busca a cada dia se parecer com Jesus, ter o caráter transformado,
sermos limpos pela palavra de Deus, andarmos em santificação. E é dia a dia que nós vamos vencendo a nossa carne. É dia a dia que nós vamos lutando contra ela. Então, quando você receber e ver alguém sendo usado por algum dom ou em algum dom, é motivo de nós glorificarmos o nome de Deus, irmão, porque nós vemos Deus se manifestando na igreja. Porque é o Espírito Santo se manifestando na igreja, edificando a fé uns dos outros, porque os dons, eles sempre vão promover exortação, edificação nas nossas vidas, fortalecimento, para que nos dias difíceis, meus irmãos, tudo isso esteja nos ajudando, nos conduzindo a Cristo. E Paulo sempre vai comparar, meus irmãos, a igreja como um edifício, ele coloca, né, na sua carta, como um edifício ou como um corpo, porque nós estamos construindo, nós estamos aqui, cada um de nós colocando um tijolinho na igreja de Cristo, nós somos um tijolinho. E Paulo diz, você não pode remover aquele fundamento que já existe. Nós estamos, irmão, continuando uma obra que Cristo começou. Então o fundamento é Cristo. O fundamento ainda é o mesmo, o fundamento não mudou. Nós não podemos mudar a verdade da palavra. Nós não podemos agir de acordo com o que a gente entende da palavra, mas aquilo que a palavra é, aquilo que nós aprendemos. E graças a Deus, meus irmãos, nós somos ensinados, nós estamos numa igreja que nos ensina a palavra, a sã doutrina. Então aquilo que você aprende, guarde essa palavra, para que o seu tijolinho que você for colocando para edificar o corpo de Cristo e também com isso você edifica o outro, não esteja fora do padrão, porque você vai precisar colocar dentro o padrão, quem dá é a palavra. E nós precisamos ir colocando o nosso tijolinho dia a dia nessa edificação. E os dons são para isso, para edificar o corpo. E cada um é um membro, cada um tem o seu papel. Às vezes você pode falar, missionária, não tenho nenhum dom, não consigo saber o que Deus quer de mim. Comece a buscar do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te revelar, Ele vai se revelar a você. Irmãos, e precisamos continuar buscando os dons. E os dons que Deus nos dá é para ajudar o próximo, para edificar vidas. E quando nós estamos edificando vidas, nós estamos cumprindo o ID que Jesus disse para nós lá atrás. Lá quando ele estava subindo ao céu, ele disse aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E os dons que são operados no meio da igreja, irmãos, são de edificação até para aqueles que não conhecem ainda Jesus, porque é uma manifestação de poder. E aí é coisa linda, irmãos, as diferenças nós temos que aprender a apreciar e a conviver, porque nós fomos feitos uns diferentes dos outros. Um prega o mesmo texto da palavra, um diferente do outro, porque cada um Deus usa de uma maneira. E isso tem que ser motivo de nós admirarmos e não achar que, não, agora eu tenho que pregar diferente, agora eu tenho que falar diferente. Não, irmãos. Não, a gente está aqui, tudo que nós temos nem é nosso. O dom é o Espírito que dá. E que nós possamos, irmãos, ao receber também esse dom, essa busca, continue buscando de Deus, para que você seja também usado para edificação, nós também nesse processo venhamos entender, como Jesus disse aqui em Mateus 7, que nós precisamos, irmãos, não só ser usados no dom, mas que nós possamos dentro de nós deixarmos a palavra fluir, nos transformar. Todos os dias somos transformados, todos os dias uma obra é feita em nós. E é isso que o Espírito Santo, irmão, faz todos os dias em nós. Busque ser espiritual e sair do plano material. Não é superioridade, dom, não significa superioridade, super crente. Muitas vezes nós olhamos, irmãos, e admiramos muitos servos de Deus que são usados de formas extraordinárias. Nós vemos coisas sobrenaturais, nós vemos coisas e acontece, então aquilo tudo é tudo obra do Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que dar glória ao Senhor, porque ainda o Senhor está trabalhando no meio da igreja. Glória a Deus por isso. E a síntese do tópico 1 é: os dons do Espírito são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Amém, meus irmãos?
O tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Subtópico 1, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Vamos ler, meus irmãos, este versículo. É sempre bom na aula, meus irmãos, quando você acionar aqui a aula da escola bíblica, pega um caderninho, faça as anotações, ainda mais não sei se os irmãos adquiriram a revista, é importante depois vocês irem conferindo as referências, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha, irmãos, que Paulo vai nos ensinar. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, o que Paulo está ensinando aqui sobre o falar em línguas, né? Que até isso era disputado na igreja de Corinto. O falar em línguas é a manifestação, você está falando novas línguas, uma língua estranha. Paulo fala, você está edificando a si mesmo. Como? É espiritual, irmãos. É espiritual, algo no seu espírito, você está sendo edificado quando você fala a língua estranha. Mas quem está ouvindo não compreende. Para ele é algo sem compreensão. Então o que Paulo está querendo dizer? Não é que você não vai falar línguas estranhas, mas o outro não vai entender. Então o que isso quer dizer? A língua estranha edifica? Eu mesma. Edifica o meu espírito, me edifica e traz um mistério e é um aprofundamento também do seu relacionamento com Deus. Por isso que Paulo está falando, igreja de Corinto, está na hora de vocês se aprofundarem na busca por Deus. Quando você tem um dom, meu irmão, isso não quer dizer que você não tem que ter a sua vida de devoção a Deus. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra. Nós temos que continuar buscando a presença de Deus diariamente. Não nos apoiarmos no dom, mas que nós possamos continuar tendo uma vida espiritual, que é isso que estava faltando na vida ali da igreja de Corinto. Né? Eles estavam falando em línguas, eles estavam sendo usados no dom, porém a prática da palavra, o testemunho de vida deles estava deixando a desejar. E Paulo estava ensinando eles aqui, olha, eu preciso explicar umas coisas para vocês. Não é dessa forma que é usado os dons. Os dons não são para vocês, os dons não são para você aparecer, os dons não é para você criar o grupinho do irmão que tem o dom igual ao seu, o que não tem fica de lado. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos, a variedade vem de Deus. A variedade vem de Deus. Então Paulo está dizendo, busque a Deus, se edifique em Deus. E aí ele vai dizer aqui no subtópico 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Vamos ler, irmãos? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como os desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Peço dom, irmão, mas saiba que é para a edificação da igreja. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Irmãos, se vocês pegarem aí na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo começa a falar sobre os dons, e depois no capítulo 13, tem aqui falando sobre a supremacia do amor. Depois ele volta no capítulo 14, falando sobre outro dom, o dom de profecia, e falando sobre o dom de línguas, né?
falando que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Então, no meio entre esses dois capítulos, esses dois ensinamentos de Paulo, está ele falando do amor. Por quê? A base de tudo é o amor. Você tem que sentir esse amor dentro do seu coração pelo seu próximo. E quando Paulo está falando desse amor aqui no grego, é o ágape. É aquele amor que foi derramado por Deus nas nossas vidas, aquele amor sacrificial. Então, eu tenho o dom para servir. Eu tenho o dom para edificar a fé do meu irmão. Eu tenho o dom para ver a obra de Deus crescer. Eu tenho o talento que Deus colocou na minha mão, é para isso. Então, no meio desses dois capítulos, Paulo explica, peraí, vocês precisam entender o que é o amor, que quando vocês entenderem o que é o amor, aí Paulo começa. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecimento, todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Irmãos, e ainda quando ele fala amor, que também significa caridade, aqui no nosso tempo, né, a gente entende quando alguém fala de caridade, é alguém que pega uma roupa e vai levar para alguém que está precisando, é um alimento que pega e vai ajudar alguém que precisa, mas o que essa caridade que Paulo estava falando, era algo mais profundo, era uma entrega maior, era um abrir mão de ego, irmãos, porque mais lá para baixo ele vai falar assim, ó, o amor é sofredor, versículo 4, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Irmão, se nós buscarmos esse amor, porque não é um amor emocional, algo que, porque o emocional, irmão, hoje a gente sente, amanhã a gente não sente. Mas é algo que vem, que você busca diariamente, é uma busca. E todos os dias você se esforçar para entrar nisso, entender isso aqui, o que é o amor de Deus. É benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo estava dizendo, o que está faltando aqui, igreja, na igreja de Corinto, é o amor. Porque quando eu amo meu irmão, eu não vou querer ser mais do que ele, eu não vou ser invejosa, eu não vou querer agir com leviandade, eu não vou viver suspeitando mal do meu irmão, não se porta com indecência, não vou buscar os meus interesses. Olha que coisa, irmão, profunda, que Paulo está ensinando aqui. O amor que Deus derramou na minha vida, que foi esse amor que cobriu multidões de pecados, irmãos, que trouxe essa graça, que nos trouxe a Jesus, que Jesus nos resgatou, essa graça que nos trouxe de volta para Deus, esse mesmo amor incompreensível, é esse amor que o Senhor quer derramar e tem derramado nos nossos corações, mas nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, porque nós evitaríamos tantas coisas, irmãos, tantos problemas que são causados às vezes por falta de eu amar de verdade o meu próximo. Então Paulo aqui ele quebra o ensinamento dos dons e diz, é isso aqui, ame, porque dons tem a ver com amar o outro, servir o outro. Paulo era um apóstolo, irmãos, ele era o apóstolo, depois a gente vai ver aí nos dons, né, ministeriais, está em primeiro, ele era um apóstolo. Mas em nenhum momento, quando ele vai falar sobre si mesmo na carta aos Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 4, o termo grego que ele usa para servo é o pereta, que quer dizer aquele servo que é o mais simples, da classe mais inferior. Então nós somos servos de Deus e servos uns dos outros. Que isso assim, irmãos, fique bem claro nessa lição sobre o propósito de ter o dom. Eu preciso, o que eu fizer para Deus, eu fazer com amor. O que eu fizer, seja ele fazer o que for para o meu próximo, que seja a base, seja o amor. Não seja para ser visto, não seja para me sentir superior, mas que seja para que realmente meu irmão seja edificado. Porque se todos nós pensarmos assim, meus irmãos, nós vamos sempre estar querendo ajudar uns aos outros e ajudar uns aos outros a desenvolver aquilo que o Senhor deu para cada um de nós como propósito aqui na terra. Seja na sua obra, seja na sua vida, que a gente possa ter isso no nosso coração, irmãos, que esse amor aqui nós possamos buscar.
né, a cada dia, porque o amor não falha. Ele está dizendo aqui, ele não folga com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê. Quando nós nos amamos é dessa forma. Então que o Senhor venha derramar sobre nós esse amor e nós possamos também compartilhar e derramar sobre a vida do nosso próximo esse amor. E aí Paulo, quando ele volta para o capítulo 14, ele continua, segue o amor. Segue o amor. Essa é a instrução de Paulo para a igreja de Corinto. E eu tomo para mim também sobre essa lição. Vamos seguir o amor. Siga o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então a gente tem que buscar com zelo, irmão, com temor também os dons. Amém? Subtópico 3, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Paulo está advertindo aqui sobre também essa prática, né, que eles tinham de ficar o culto falando a todo momento em línguas, porque o que a gente também fala tem que edificar o outro. Então Paulo chama a atenção. Ele enfatizava, né, que temos que buscar esse falar em línguas porque nos edifica, mas que também, irmãos, tem a interpretação, porque a interpretação da língua, que é um dom também, traz edificação não só para quem está falando, que a gente já aprendeu nos subtópicos anteriores, que quando eu falo em línguas eu edifico a mim mesma, mas quando a interpretação de línguas edifica o próximo. Aquele que não compreende ainda as coisas espirituais, quando escuta, não entende. Não faz parte ali do conhecimento dele. E também, por isso que Paulo está dizendo, cuidado para que você não venha escandalizar o próximo. Então, a síntese do tópico 2. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Como diz Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, como eu já disse, irmãos, aqui sobre o capítulo 13 de Coríntios, que a gente possa buscar isso todos os dias, fazer as coisas para Deus com amor. Qualquer coisa tem que ter o amor. E Paulo está aqui nos exortando, irmãos, porque para haver edificação através dos dons, né, espirituais e ministeriais, que estão todos dados pelo Espírito para edificação da igreja, mas precisa de quem para edificar? O amor. E nós vemos, irmãos, lemos tantas notícias, às vezes, de tantas coisas que às vezes têm trazido escândalo para o evangelho. Pessoas que têm tomado o dom como dele e feito muitas vezes comercializando o dom. Irmãos, não é dessa forma, não é para uso próprio, não é para benefício próprio, não é para o meu nome crescer.
é para Cristo, para o nome de Cristo, irmão, ser glorificado, para a igreja ser edificada. Que isso fique claro nessa lição, porque, irmãos, é isso que é a base de todas as coisas. Eu não tenho poder para curar. Eu não tenho de mim poder para curar ninguém. E o que o profeta profetiza não é dele. Aquele que cura, quando cura, não é ele que curou. É em nome de Jesus. Irmãos, tudo que a gente vai fazer tem que fazer em nome de Jesus. Se nós vamos profetizar, a gente sabe que está falando em nome de Jesus. Se eu vou impor a mão sobre o enfermo, em nome de Jesus, a enfermidade seja repreendida. O meu nome, irmãos, não afasta não nada, nenhum mal, não faz obra nenhuma, mas usar o nome de Jesus e é em favor do próximo, é amar como Jesus amou. E que a gente volte a viver, irmãos, esse evangelho de amor, de coração aberto, de verdade, para que a igreja seja edificada. Amém? Segundo subtópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, está em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 9. Os ministros, sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, é o fundamento do edifício. Mas os ministros têm que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois elas também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, sendo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, o que começa a ser edificado torto não dura muito tempo em pé. Não é sobre palavra humana, é sobre Cristo. Jesus disse isso lá em Mateus 17. Sobre esta pedra, esta rocha, a igreja será edificada. Nós estamos edificados sobre Cristo. E se estamos nos edificando sobre Cristo, que é o cabeça também da igreja, nós estamos fundamentados na palavra. O que for fora da palavra, irmãos, que nós vemos nos dias de hoje, porque há muitas falsas doutrinas, há muitos enganos, há muitos ensinamentos errôneos. Então, o que Paulo está querendo dizer, esse edifício, vocês têm que ver como está edificando. Vocês têm que ver como que vocês estão construindo, para que depois não venha dar problema, irmãos. Porque nós precisamos estar fundamentados em Jesus. E Paulo disse, se vier outro anjo apresentar outro evangelho, é anátema. É maldito, não aceita. É esse o evangelho de Jesus, irmãos. Ainda que alguns modifiquem, ainda que não seja aceito, a palavra não é para ser enquadrada em nós, mas é a gente que tem que entrar dentro da palavra. É nós que temos que nos modificar para a palavra. Terceiro subtópico, despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vamos ler, meus irmãos. Diz assim, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, que privilégio maravilhoso que nós temos em servir a esse Deus. Um Deus que nos alcançou pela sua graça através de Jesus, e a Jesus, ao subir ao céu, cumpriu o seu propósito aqui, nos envia o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso companheiro, o Deus que nos ensina todas as coisas, porque Ele é Deus habitando em nós. Ele nos dá os dons pela sua graça. E nós temos, irmãos, uma responsabilidade, como Pedro está dizendo aqui, como de sermos bons dispenseiros, né? E nas épocas antigas lá de Jesus,
Aquele tinha pessoas específicas para cuidar de dispensas, né, de grandes casas de pessoas mais ricas, mais abastadas, porque ele era responsável por administrar o alimento que ia para casa, pelo tempo que aquele alimento ia durar, para o reabastecimento. Então, Pedro está nos comparando a esses dispenseiros, aqueles que cuidam. E ele vai dizer sobre a multiforme graça, né? Sobre a variedade desses talentos que é distribuído. E nós, ao recebermos, temos que ser bons dispenseiros. Por quê? Porque o que você recebe, você vai ofertar, você vai edificar o próximo. Amém, meus irmãos? Vamos continuando aqui. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E ele repete novamente o versículo que nós lemos aqui. Então, que tudo, irmãos, que nós recebemos da parte do Senhor, os dons que você tem, os talentos que você tem, que nós vamos aprender um a um aqui depois nas lições seguintes, você administre da melhor forma, fazendo com tudo com amor, porque é para o Senhor. Tudo que é feito, tudo que nós fazemos tem que estar em nosso coração, é para o Senhor. Nós somos aqui representantes de Jesus, continuando a sua obra, que ele começou e fazendo discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, e tudo que nós temos aprendido e recebido do Senhor, que nós possamos passar, né? E edificar uns aos outros, que a palavra de Deus, irmãos, possa cada dia nos ajudar a nos enquadrar nesse evangelho que Jesus nos deixou, que é o evangelho também de amor, irmãos, né? Como Paulo vem nos ensinando aqui também no livro de Coríntios, que o Senhor continue falando ao coração de cada um. E eu gostaria de ler aqui a síntese do tópico 3. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. E aí, irmãos, o objetivo está sendo alcançado, que é essa edificação. E o Senhor conta comigo e com você. Amém, meus irmãos? A conclusão da nossa lição. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e à descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que o Senhor, irmãos, venha nos ensinar, continuar falando conosco neste ensinamento, nesta palavra de Paulo, que a gente possa ser um bom dispenseiro, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula.